Olá, muito boa noite para você. Prefeitura de Patos de Minas diz que não, mas Secretaria de Saúde de Minas Gerais reafirma. Patos de Minas tem 2 casos confirmados da variante Delta. No boletim epidemiológico do estado, mais uma morte confirmada por Covid-19 em Patos de Minas. 550 desde o início da pandemia. O município discorda de novo e diz que já pediu correção para 10 mortes a menos. E mais, Copasa culpa a interrupção no abastecimento de água ao alto consumo e por problemas no sistema de captação. Problemas também no fornecimento de energia, mas se consumidor tiver prejuízos, pode ser ressarcido. Patos de Minas fica encoberta por névoa seca, condição é piorada pelo aumento de queimadas, tempo ainda mais seco e calor. E a saúde, é claro, reclama. Você vai ver também que caminhoneiros comemoram o fim da papelada para único documento e digital para seguir em viagem. Aumentam as prisões por embriaguez ao volante no feriadão da Independência na região. Você vai ver também que o presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais comemorou a retomada de ensino presencial. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. A presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Valéria Morato, esteve em Patos de Minas. Entre as discussões, os benefícios do retorno das aulas presenciais para os estudantes. Em visita a Patos de Minas, a presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais avaliou que a volta das aulas presenciais é um ganho para a qualidade de ensino. Apesar de ter que cumprir os protocolos, a escola precisa voltar, né? Esse trabalho remoto, ele foi um trabalho só para a pandemia. Ele é muito difícil para os professores e professoras, está muito extenuante e esse retorno fará bem para todos, inclusive mais ainda para os estudantes, porque as aulas presenciais envolvem a socialização e isso é extremamente importante no processo educacional. Na visão de Valéria, apesar dos contras, a educação remota foi essencial para dar continuidade ao ensino de crianças e jovens de Minas Gerais, e proveitos serão tirados deste modelo. A educação remota, ela precisa ser regulamentada e estamos colocando isso no nosso pleito da pauta da convenção coletiva da próxima campanha reivindicatória, para regulamentar, para que os direitos dos professores e dos estudantes sejam respeitados nessa modalidade. Mas defendemos que a educação se faz de forma presencial, que é a melhor forma de se fazer educação, porque há interação entre aqueles atores da educação ali, do processo educativo. Segundo a presidente, em Patos de Minas nenhuma escola foi denunciada por não seguir os protocolos sanitários da Covid-19. Entretanto, diversas escolas do estado estão sendo fiscalizadas. Nós estamos recebendo ainda denúncias de escolas que não estão cumprindo os protocolos sanitários. Então, escolas que estão enchendo a sala de aula, que não tem ventilação, que não entregam o EPI para os professores, né, que é satisfatório. Então, todas essas denúncias, o Simpro abriu um canal de denúncia, né, através das suas redes sociais. Esse canal de denúncia tem recebido as denúncias e temos encaminhado aos órgãos competentes e o Ministério Público do Trabalho soltou uma recomendação que todas as escolas precisam abrir as portas para o sindicato poder fiscalizar. Então, nesse sentido, nós também estamos fazendo isso, indo até as escolas para verificar como está a organização da escola para esse retorno presencial. É importante voltar? É, mas é importante a vida e essa vida ainda precisa de protocolos de distanciamento, precisa de álcool, precisa de máscara para que ela seja preservada. A Polícia Militar Rodoviária Estadual informou nesta sexta-feira os dados referentes à Operação Independência 2021. Um dado preocupante: houve aumento no número de prisões por embriaguez ao volante. Os dados da Polícia Militar Rodoviária Estadual dão conta que no feriado prolongado, durante a Operação Independência, 20 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, 27 carros foram removidos, uma arma de fogo foi apreendida, uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada e 3 ocorrências com usuários de entorpecentes também aconteceram. Aí está o resultado, em
apenas um feriado, né, de 4 dias, nós tivemos 20 prisões por embriaguez, né, é um número considerável, que se comparado a outros feriados, houve um aumento, mas um aumento não pode dizer que as pessoas estão bebendo mais. Mas eu posso dizer que nós estamos apertando o cerco mais, para que as pessoas conscientizem cada vez mais que se dirigir, se beber, não dirija. No ano passado, o feriado da Independência não foi prolongado. Desta forma, não foi possível comparativos. Mas sabe-se que, em comparação a outras datas, o tráfego foi mais intenso. Como bem dito, não foi possível fazer uma comparação com o ano passado, porque o ano passado, nesse mesmo período, nós não tivemos um feriado prolongado. Então não tem como fazer comparações. Eu posso dizer que foi maior, até mesmo porque a gente está apertando o cerco aqui, principalmente nas operações lei seca, né? Na véspera do feriado, ou seja, que inicia o feriado, não é isso? Que foi do dia 3 para o dia 4, né? De sexta para sábado, nós tivemos um aumento considerável do fluxo de veículos e no retorno do feriado, especificamente no dia 7, né? Houve também um aumento do fluxo de veículos, então a gente percebeu esse aumento considerável, onde as pessoas saíram para o feriado e retornaram para o feriado. Mais ações continuarão sendo feitas para que assim sejam coibidas infrações e crimes de trânsito. Continuará. Esse é o nosso propósito, nós trabalhamos em cima de metas, as metas têm que ser alcançadas e a nossa meta principal, como eu sempre falo, é tentar ou salvar vidas, né? E uma das formas de se fazer isso é tirar esse cidadão que está embriagado na direção de um veículo. O risco é muito grande, né? Para todos que estão ali utilizando as vias. A seguir aqui no News, artistas patenses decidem fazer exposição virtual para celebrar a primavera. E caminhoneiros comemoram o fim da papelada para o único documento em digital para seguir em viagem. Não deu para expor fisicamente, mas 86 obras de 24 artistas plásticos de Patos de Minas e região são exibidas na mostra virtual Estão Voltando as Flores, que celebram a chegada da primavera. Idealizado pelos artistas plásticos Marli Machado e Kelion Alves, a mostra virtual Estão Voltando as Flores é uma homenagem à estação da primavera. Por causa da primavera, os artistas plásticos convidados estão enriquecendo a beleza da primavera com seus trabalhos. A exposição da Galeria Virtual Belarte conta com artistas de várias idades, incluindo crianças, num mesclar de gerações por meio das obras de arte. Essa exposição é para que, como não está tendo mais a exposição presencial, nós para não ficarmos muito distanciados, né, do público, estamos fazendo essa exposição com a presença de 24 artistas e com 86 obras, tudo relacionado a esta estação maravilhosa que é a primavera, cheia de cores, de alegrias, né, com o cantar dos passarinhos, tudo enfeitando a nossa primavera. E a nossa exposição Estão Voltando as Flores. Estão Voltando as Flores é uma iniciativa independente que busca preencher as lacunas deixadas pela falta de exposições presenciais de arte devido à pandemia da Covid-19. Por coincidência, a galeria virtual está sendo lançada no mês em que a prevenção do suicídio é debatida por meio da campanha nacional Setembro Amarelo. A arte ajuda muito, e não é de hoje, desde a arte da antiguidade, lá com os grandes mestres, passando pelo movimento clássico, o movimento modernista, a gente nota que a arte traz paz, é um colírio aos olhos, é uma questão que envolve estudo. Então, a pessoa vai até uma exposição, seja uma pessoa que sofre com algum transtorno, isso, de certa forma, atinge de uma forma boa, não é? A pessoa encontra naquilo ali um pouco de entretenimento, não é? Então pensa em outras coisas. Então é um método que pode ser trabalhado com essas pessoas, a criatividade, não é? E o nosso setembro não traz apenas o amarelo, mas sim todas as cores, não é? Colorindo a vida, os olhos de quem
sabe apreciar a arte. Para acessar as obras da exposição virtual Estão Voltando as Flores, basta seguir o perfil do Instagram, @belartegaleria, ou acessar o site instagram.com/belartegaleria. Após a aprovação pelo Senado da medida provisória que cria o documento eletrônico de transporte, a papelada que o caminhoneiro precisa carregar será substituída por um único e digital. O trabalhador avalia que a medida vai facilitar a rotina. A medida provisória 1051 de 2021 cria o documento eletrônico de transporte, chamado DTE, que reúne dados e informações cadastrais, contratuais, logísticas, registrais, sanitárias, de segurança, ambientais, comerciais e de pagamento, inclusive do valor do frete e dos seguros contratados, e informações decorrentes de outras obrigações administrativas relacionadas às operações do transporte de que trata esta medida provisória. No trecho de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas, que vai da BR-040 até o Poço Santa Fé, ainda não há informações de paralisação, o que não é garantia para o período da tarde dessa quinta-feira em diante. Mas o que chama a atenção é a quantidade de vídeos de manifestações e paralisações antigas, de anos anteriores. Então, o alerta é para que as pessoas que receberem qualquer informação a respeito dessas mobilizações é que confira essas informações, essas notícias, antes de passar para frente. Hoje em dia funciona da seguinte maneira, o veículo tem que estar em dias, né, com o Detran, tem que estar placa, cavalo e carreta tem que estar documentados certinho, tem que estar emplacados em dias. O motorista precisa estar em dias também, com a sua CNH, que é a carteira de habilitação para o motorista, tem que estar em dias. Tem que ter o curso MOP, tem que ter pegar a nota fiscal, o CTE. Eu creio que isso vai somar para facilitar a nossa vida. O que o senhor acha disso? Já era para ser digital, né? Facilitaria bem, não ter que parar posto fiscal, nem fazer carimbar notas, essas coisas adiantaria bem a viagem, né? Geralmente o sistema de órgão público fica mais fora do ar do que no ar. Será que aonde vai ter a fiscalização, vai ter uma cobertura boa de internet, vai ter um acesso bom a esse aplicativo para ler todas as informações necessárias? Será que não vai criar tumulto? Será que não vai atrasar mais o serviço do que o papel impresso? O caminhoneiro, o motorista, vai ser obrigado a ter esse aplicativo no aparelho dele? Para passar a valer, a medida precisa ser sancionada pelo presidente da República. A seguir aqui no News, a gente fala sobre cursos preparatórios para concurso e se você tiver prejuízos com interrupções de energia, poderá ser ressarcido. Muitos sonham com uma vaga de trabalho na área pública, né? Para isso, claro, é preciso empenho nos estudos. E agora a FPM, a Faculdade Patos de Minas, está pronta para te ajudar. Foram disponibilizados 2 cursos preparatórios para concursos públicos. O primeiro oferecido pela Faculdade Patos de Minas é o curso preparatório para concurso público de prefeituras, aplicável a diversas carreiras, nível médio e também superior. Carga horária de total de 128 horas aula. E o valor são 4 vezes de R$ 197, com descontos para alunos e ex-alunos da FPM, 10%. Nós tivemos uma demanda ao longo dos últimos 6 meses de pessoas que não são formadas especificamente em alguma área que tem afinidade com concursos, que a gente tem aí algumas disciplinas que são gerais e que são aplicáveis a vários concursos públicos. Por exemplo, se na área de enfermagem para concurso de prefeitura, a pessoa quer ser enfermeiro. Só que aí ela tem algumas disciplinas que são fora da especificidade da enfermagem. E ela precisa desse critério. Então, o interesse nosso, o objetivo nosso com a preparação desse cursinho foi definir um cursinho em que vai preparar esse aluno para essas disciplinas que, por exemplo, a graduação dele não teve suporte. Ou são cursinhos, matérias específicas e gerais e que se aplicam a várias prefeituras. Então, quem fizer essas matérias
vagas. Vai ter uma base para várias prefeituras, independente se ele é para um concurso de enfermeiro ou para um concurso da área da administração. Então, ele é bem geral, o objetivo dele é realmente dar aquele nivelamento geral para todos os nossos concurseiros que tiverem interesse nesse curso. Já a segunda opção é o curso preparatório para o concurso público da carreira de agente de segurança penitenciário, Polícia Penal aqui de Minas Gerais. Os requisitos são do nível médio, a carga horária total é 180 horas aula e o valor 5 vezes de R$ 197 e 10% de desconto para alunos e ex-alunos da Faculdade Patos de Minas. A gente já está com o edital publicado, então o início é imediato, então a gente já está começando o nosso curso preparatório da Polícia Penal. Esse curso foi preparado cumprindo todos os critérios do conteúdo do edital. Porque com o curso público não adianta estudar pela metade, tem que ver tudo. Então o nosso cursinho, ele foi preparado usando todos os pontos do edital da Polícia Penal. Com isso, ele já começa imediatamente e a prova dele é em janeiro, sim, e a gente vai ter um aulão de véspera, inclusive, para no dia anterior à prova, nós vamos ter aí um resumão de tudo que pode cair, e os professores estão preparando com o maior carinho para vocês um resumo da possibilidade de vocês serem aprovados de imediato nesse concurso. O início será imediato. Você terá a possibilidade para escolher assistir às aulas na FPM ou de onde quiser. As inscrições já estão abertas, viu? Acesse o site da FPM, www.faculdadepatosdeminas.edu.br e garanta a sua vaga. Isso, as nossas aulas vão ser aos sábados, né? E o aluno que tem interesse em participar, ele pode vir na nossa unidade JK, que vai ter presencial essas aulas, ou então ele pode também fazer essas aulas via remoto, ao vivo, ou seja, ele vai ter acesso ao link e assistir tudo da casa dele. Então, se você não tem a possibilidade de vir aqui para a JK num sábado, você vai assistir da sua casa, do conforto da sua casa. E ainda essas aulas ficam gravadas e disponíveis no Moodle para você rever durante a semana. Tive um compromisso, eu não pude assistir no sábado de manhã, no dia tal. Não tem problema, vai ficar ali disponível para você e você pode rever quantas vezes você tiver interesse. Continua o alerta do IMET para chuvas intensas na região de hoje até sábado, mas pelo menos por enquanto em Patos de Minas ela não apareceu. E mesmo assim, se ainda chegar, não vai ser suficiente para que a umidade relativa do ar volte ao percentual aceitável, no mínimo 60%, né? E o calorão não dá trégua. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. No alerta do IMET para a região, previsão de chuvas intensas de 20 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia. O aviso de perigo é até este sábado. Entretanto, a umidade relativa do ar pode chegar a apenas 20% em alguns momentos do dia. A névoa seca também persiste no fim de semana na região. Neste sábado, em Patos de Minas, a temperatura varia de 21 a 36 graus e no domingo de 20 a 35. Em Lagamar, o tempo fica ainda mais seco, previsão de 15% para este sábado, e a temperatura tem variação de 22 a 37 graus no sábado e no domingo alcança 36 graus. Em Lagoa Formosa e Rio Paranaíba, vai de 20 a 35 no sábado e de 19 a 34 graus a temperatura no domingo. E em Lagoa Grande, de 22 a 37 a previsão para o sábado e no domingo, de 22 a 36 graus. Em instantes aqui no NTV News, tem análise da notícia. Manifestação dos caminhoneiros dura poucas horas em Patos de Minas. Prefeitura de Patos de Minas dá 24 horas para que a Copasa normalize o fornecimento de água. Copasa culpa a interrupção no abastecimento ao alto consumo e problemas no sistema de captação.
Na tarde desta quinta-feira, caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam parte da BR-365 em Patos de Minas. A gente mostrou isso aqui no NTV News de ontem, né? Na manifestação política, nenhuma reivindicação como o preço do diesel ou das condições das rodovias e até dos preços dos pedágios. O protesto era sobre a insatisfação ao STF e apoio ao voto impresso. Apesar de comprometerem aí pela continuidade, nesta sexta não houve manifestação. Os caminhoneiros pararam na BR-365, próximo ao Trevo da Pipoca, na tarde de quinta-feira. Aproximadamente 100 profissionais participaram da ação, parte deles de Patos de Minas e os demais de outras localidades do Brasil. Entre as reivindicações estava o pedido pelo voto impresso e o protesto contra ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A ação durou até às 19 horas de quinta-feira e a informação era que esses grupos retornariam na manhã seguinte. Na madrugada desta sexta-feira, no entanto, o fluxo na rodovia voltou à normalidade e não foram registradas novas intervenções de caminhoneiros. O que foi informado é que após a nota oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, emitida ainda na quinta-feira, um dos grupos decidiu parar de fazer os manifestos. Essa situação se repetiu em todo o país, né, com as rodovias onde haviam aí interrupções ou bloqueios, né, ainda que em dados pontos do dia, isso hoje não foi registrado, né, as PRFs de todo o país notificando que realmente não havia mais bloqueios, não havia mais interrupções dos tráfegos de veículos nas rodovias. Há dias, a população de Patos de Minas sofre com interrupções no abastecimento de água, mas o problema deve ser resolvido apenas no domingo, acredite. Até lá, a falta do item essencial continuará. Na quarta-feira, um acidente danificou parte do sistema de captação de água da Copasa no Rio Paranaíba. Nós tivemos na quarta-feira, dia 8 de setembro, um acidente provocado por um veículo de terceiros que danificou uma rede de energia, comprometendo o fornecimento de energia da captação de água bruta, né? É o local que a Copasa capta água no Rio Paranaíba para distribuir para toda a cidade. Esse acidente ocorreu no período da manhã, no final da manhã do dia 8, e a solução aconteceu somente no final do dia, por volta de 8 horas da noite, hora que os nossos equipamentos voltaram a funcionar. Foram 9 horas sem distribuição de água e, por consequência do calor, houve aumento de consumo de água, algo já perceptível há dias. Vê-se a Copasa antes fornecia em média 23 milhões de litros. Hoje, a média está em 35 milhões de litros de água. Às 9 horas, nós ficamos com a distribuição de água para a cidade, né, comprometida. Não teve distribuição de água durante esse período, produção de água nesse período. Normalmente, o consumo da cidade é de 23 mil metros cúbicos, são 23 milhões de litros de água por dia. Simultaneamente, tivemos também uma elevação da temperatura nesses últimos dias na região, não só aqui em Patos, mas na região, que fez com que esse consumo, que é de 23 milhões de litros, passasse para 35 milhões de litros de água. O que ocorreu? Com essas 9 horas sem produção de água, os nossos reservatórios aqui na cidade, que estão até acima do que é exigido pelas normas, né, de abastecimento, eles esvaziaram, né? O consumo, a população continuou consumindo. Para tentar resolver, manobras foram feitas, ou seja, faltou água em outras partes da cidade para que a parte alta de Patos de Minas pudesse receber um pouco de água. A nossa equipe está em campo fazendo manobras. O que são essas manobras? Fechando registros de algumas regiões para direcionar a água principalmente para essas partes mais altas da cidade. Essas foram as ações que a companhia adotou de imediato para sanar o problema e para minimizar o transtorno que está sendo gerado. Estamos com uma obra em andamento, vocês podem observar aí, né?
principalmente na parte alta da cidade, onde estão sendo construídas novas redes de água para que essa distribuição aconteça de uma forma mais rápida. O problema deve ser resolvido por completo e o abastecimento restabelecido apenas no domingo. A nossa expectativa, tá? Nós estamos com essas manobras que estão sendo feitas, é que esses bairros que ficaram, principalmente o bairro localizado na região mais alta da cidade, a nossa equipe operacional está me informando que a expectativa é que amanhã eles tenham água. Isso. Nós estamos monitorando, não vou falar nem diariamente, de hora em hora eles vão me posicionando a situação desses reservatórios. É por isso que a gente pede muito, né, que priorize a utilização de água para aquelas atividades essenciais nesse momento, né? Principalmente aqueles bairros que estão com a água, chegando a água, para que a água possa chegar nessas partes mais altas. Quanto à cobrança, deve-se cobrar apenas o que foi gasto, mesmo com a falta de água. O cliente paga pelo consumido, né? A água não chegando, ele não está tendo consumo de água e, consequentemente, ela não vai vir na sua fatura de conta, tá? O consumo do cliente, ele é diretamente, o custo da conta do cliente é diretamente proporcional ao volume de água que ele consome. O cliente tem que estar muito atento a isso, né? Qual que é o consumo que ele está tendo. E a gente sempre fala, o consumo aumentou sem nenhuma razão específica, o cliente tem que procurar a agência. Nós temos nossos canais de atendimento, agora inclusive com o Copasa Chico, né, que é o atendimento através do WhatsApp. Ele consegue resolver as suas questões sem precisar estar vindo na agência de atendimento. Então, qualquer dúvida, qualquer problema em relação à fatura que é gerada, o cliente que entra em contato conosco para a gente se avaliar caso a caso. Uma obra de 20 milhões de reais, sem data para conclusão, é feita para tentar evitar problemas como o que deixa Patos de Minas sem água desde o dia 8 deste mês. A obra que está em andamento, ela vai fazer a ampliação de 4 elevatórios aqui na ETA, tá? Isso vai proporcionar a retirada mais ágil da água para os reservatórios. Vai estar sendo feito uma adutora daqui para até o centro de reservação da Casa das Meninas. São 2 linhas de distribuição para a parte alta para o Nossa Senhora de Fátima. Tá? O Bela Vista também vai ser uma linha de recalque também, e uma linha de recalque lá para o Esperança, tá? Que são as partes mais críticas que a gente tem, tá? E ampliação das elevatórias do industrial, ali do Ipanema, desculpa, e do Bela Vista também. Tá? Okay. Isso aí a gente espera que esse problema vai ser bem amenizado se ocorrer novamente alguma coisa assim. Agora imagina o desespero das famílias que estão o tempo todo, né? Nos últimos 2 dias, muita gente fazendo contato com a nossa redação aqui, pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente chame a atenção para o fato deles estarem há 2 dias sem água, receberem essa informação de que a normalização deve acontecer só a partir do domingo. É realmente uma situação muito complicada. E esse assunto é que abre a nossa análise da notícia desta sexta-feira com a jornalista Ludmila Bahia, que divide tela comigo para a gente já iniciar esse nosso bate-papo com essa questão tão polêmica e essas explanações aí feitas pela Copasa. Boa noite, Ludmila. Olá, Odair, como vai? Boa noite para você, a todos que acompanham a TV News, agora com a análise da notícia. Essa é uma desculpa esfarrapada, me desculpe, Copasa, porque todo ano a gente sabe que há aumento de consumo em períodos esporádicos e não foi diferente nesse ano de 2021, e vem a Copasa falar, olha, é porque aumentou o consumo, então fica difícil a gente manter o abastecimento regular. Aí fala, olha, também teve um problema no sistema de captação na quarta-feira, e aí, de fato, a gente só vai conseguir domingo, quarta, quinta, sexta, domingo. 4 dias para resolver um problema? Como assim? Como é que a população vive sem água, com um bem essencial? Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma conversa. Aí tem uma CPI em andamento que fica
correndo atrás do rabo e sabe que a situação é grave, é preocupante, precisa de algo imediatamente a ser feito. O que não dá, Odaí, todo mundo que acompanha o NTV News, é assistir de braços cruzados esses problemas que se repetem ano após ano. Não dá. Chegou no limite faz tempo, por isso até os nossos questionamentos, Matheus Borges falou, olha, tem risco de racionamento? Essas interrupções vão continuar? Quer dizer que o que vocês vão fazer com a população que está sem água? Aí vem o silêncio. A gente quer uma resposta para isso. Faltou água, qual que é a ação imediata? Então não tem um plano B? Não tem esse plano, tem só o plano A. Se ele der errado, lascamos, então, todo mundo. Tem que ter, todo mundo tem um plano B na vida, na empresa, nos negócios. Olha só, a gente está com o NTV News agora no ar. Nosso editor está lá editando materiais que vão entrar ainda nessa edição. Se ele não der conta de entregar agora, daqui a pouco a gente coloca o material. Mas a gente não para por aqui. Se esse material não chegar agora, a gente promete ele daqui a pouco, que a gente colocou lá na chamada do nosso NTV News hoje. É mais ou menos o que a Copasa tem que fazer. Então tá, queimou um sistema, só tem esse, e aí acabou. Lava as mãos e seja o que Deus quiser. Vou rezar para que essa previsão do IMET ocorra, e a gente não viu ainda um pingo de chuva caindo. E aí, pronto. Não dá, Odaí. Não dá, não convence mais, não cola, não justifica. Ao invés de falar de problema, a gente quer ver a Copasa falando de solução. É claro que as pessoas também têm que colaborar. Esse consumo consciente é o mínimo que todos nós podemos fazer. Não dá para ligar a torneira e ficar aí, ó, julgando a Deus dará, lavando passeio 2 horas ali. Não existe isso, por favor. Até porque a conta já vai vir cara, já vai vir salgada. Então, é uma questão também que vai doer no bolso. E tomara que doa na consciência também de quem faz esse uso de forma irracional. Agora, daí, o problema principal aí é com a companhia. É claro, se a temperatura sobe, vai subir o consumo de água. As pessoas vão tomar mais banho, as pessoas vão tomar mais água e por aí vai a sequência de uso frequente da água. Agora daí, o prefeito de Patos de Minas pediu ao PROCON municipal que notificasse a Copasa nesta sexta também. Nós temos inclusive aí, né, Ludmila, a notificação está na tela, feita aí pelo PROCON municipal à companhia, à estatal, a Copasa, nessa sexta-feira, né, que a gente espera que surta algum tipo de efeito, né? Pois é, a prefeitura dá um prazo de 24 horas para que a Copasa restabeleça o fornecimento de água em Patos de Minas, ou seja, contando esse prazo, porque esse documento aí, essa notificação foi entregue há pouco à Copasa, então até neste sábado à noite, esse fornecimento, esse abastecimento deve ser normalizado por esse documento aí da prefeitura. E caso haja descumprimento, se a justiça acatar, a companhia pode ser multada, conforme já foi em outro momento, em R$50 mil, por problemas dessa natureza também. Então vamos ver se dessa forma, doendo no bolso, a Copasa agiliza o fornecimento de água. Pelas falas da Copasa, no material que a gente mostrou, provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque a previsão é para domingo. Pode ser que, por força, né, dessa notificação, isso possa ser antecipado. Tomara que sim, né, Ludmila? Por falar nessa questão é só trabalhar mais um pouquinho amanhã, né, convocar e aí uma força-tarefa. Até porque... mais pessoas aí, porque não dá. Não dá, gente. Ficar poucas horas já é difícil, imagina dias desse vai e vem de água. Amanhã eu não sei se eu posso lavar minha roupa que está acumulada, a louça na pia que está gigante. E está um calor insuportável, vai fazer muito calor nesse final de semana também, e por aí vai. Então a Copasa tem sim que agilizar e tem que colocar pressão mesmo para que ela agilize todo esse processo, quem sabe assim dá certo.
Pois é, e é item de higiene básica, né? Em meio a uma pandemia, lavar as mãos, por exemplo, um ato tão simples e tão necessário em tempos como esse, não é possível para muita gente que não tem um pingo de água saindo da torneira. Mas além do calorão que você citou aí, né, que tem toda essa confusão aí por causa da falta de água, além desse calorão que a gente está sofrendo aí, Ludmila, a gente vai entrar agora num assunto com relação a temperaturas e também com relação ao que foi visto hoje, observado mais claramente ou mais obscuramente, né, na parte da manhã, quando muita gente sentiu uma névoa seca forte, né, aquela névoa seca, escura, nessa sexta-feira pela manhã. Os efeitos ficaram piores por conta aí da quantidade de queimadas e o número é maior este ano. Com isso, aumentaram também as chances de desenvolvimento de doenças respiratórias. A gente vai mostrar agora. O sol tentava mostrar o brilho, mas não foi possível. Patos de Minas amanheceu assim, completamente encoberta, e o tempo permaneceu desta forma ao longo desta sexta-feira. Desde ontem, a fumaça já encobria a cidade. Na Avenida JK, a visibilidade era baixa e estava difícil para respirar. Na Fátima Porto e em outras vias da cidade, não era diferente. Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa também ficaram com o tempo nestas condições. E isso não é neblina, não. É névoa seca, característica da época, mas principalmente pelo excesso de queimadas. O que acontece é que nós estamos numa região de alta pressão. A alta pressão, o ar é descendente. Se o ar é descendente, impede a ascensão das camadas inferiores da atmosfera. Como impede essa ascensão das camadas inferiores? Todo tipo de fumaça, impureza que fica no ar, ele fica bloqueado em camadas mais baixas, o que torna visível esse tipo de impureza no ar. Pois é, e temos visto muitas queimadas nos últimos dias e de grandes proporções. Esse aqui consumiu mais de 100 hectares de propriedades rurais próximas à MGC 354 em Patos de Minas nesta quinta-feira. Desespero para donos de terras e animais que buscavam refúgio ou se alimentavam nas estreitas faixas poupadas pelo fogo. É uma tristeza imensa, porque você vê e às vezes você não está conseguindo nem fazer o que pode, porque o fogo está tão veloz, está toda a equipe imobilizada, mas você não consegue entrar no fogo. Como que a gente faz? Segundo dados do Corpo de Bombeiros, o número de incêndios florestais em Minas Gerais de janeiro a agosto deste ano é 35% maior em relação ao ano passado. Em 2020, foram registrados 13.093 incêndios e este ano, 17.631. E olha que a estiagem ainda pode perdurar. Tivemos um pico de ocorrências bastante elevado no mês de agosto. Tivemos um acréscimo aí no mês de agosto em relação ao mês de agosto do ano de 2020, de cerca de 40% de ocorrências. Então isso nos preocupa e confirma o que a gente estava prevendo nessa questão de escassez hídrica, antecipação do período crítico. Se continuar sem chuvas, vamos ter um mês de setembro ainda mais severo. Nós conseguimos, com as campanhas de prevenção, reduzir a proporção dos incêndios de forma geral no valor do... Atender a demanda crescente. Se eu disser aqui que o Corpo de Bombeiros tem condição de atender todos os incêndios florestais nessa época em todo o estado de Minas Gerais, eu estaria dizendo uma mentira. Com certeza o número de incêndios é superior à nossa capacidade de resposta. Então, por isso nós precisamos de muito da população para que não faça o ateamento de fogo nas vegetações, e o Corpo de Bombeiros sempre priorizando aquelas ocorrências, primeiro, que tem um risco à vida humana, risco à vida de animais, risco a lavouras, ao meio ambiente. Então, numa escala de prioridade, de magnitude. Fato é que o tempo assim, com umidade lá embaixo, com tanta fumaça, prejudica a saúde de todo mundo, fora o calorão. O meio ambiente sente, né? A gente vê por todo lado e a fumaça por todo lado, então a gente percebe que está tendo queimado por todo lado e... Prejudica muito. Eu moro no Planalto. Faz muitas queimadas, faz muito mal pra gente. O tempo dos 3 dias pra cá tá bem quente, bem... A gente em casa não tá conseguindo adaptar ainda. Tá uma coisa... Tá muito difícil.
Faz mesmo, por isso a médica pede cuidados redobrados. O tempo seco acaba que agrava muito a questão da nossa respiração. A nossa via aérea funciona pior quando o tempo está mais seco, isso acaba levando a gente a ter mais crises de quadros, como quadro de rinite. Em pacientes que têm a hiperatividade da via aérea inferior, que é a asma também, pode aumentar mais as crises de asma. E toda essa via aérea, essa mucosa nasal, né, que é a pele que reveste o nariz, e a mucosa também que reveste as demais partes da via aérea, não funcionam tão bem, acaba predispondo a gente a ter mais quadros infecciosos também. Enquanto a chuva não vem, o importante é umidificar o ambiente e nossa via aérea. As pessoas devem se hidratar mais, além disso usar soluções salinas, né, que a gente fala o soro fisiológico nasal, para ajudar também a limpar essa mucosa nasal e tirar essas partículas que se acumulam e pioram os quadros respiratórios. E além disso, tentar umidificar o ambiente. O comandante também pede a colaboração de todo mundo para que as queimadas sejam evitadas. Um momento crítico de poluição do ar, recuperação da pandemia, que as pessoas se conscientizem, continuem nos ajudando, não colocando fogo em lote vago, não limpando lixo, folhagem através do fogo, né, e também as margens da rodovia, evitar qualquer fagulho, qualquer centelha que gera incêndios aí de grandes proporções e produz essa fumaça toda. Infelizmente, ainda tem muita gente que desrespeitosamente provoca incêndios, né, provoca queimadas, e dá início a focos aí, e esse fogo se alastra tão rapidamente, provocando aí muita dificuldade, por exemplo, a qualidade do ar, que hoje estava horrível, nos outros dias já não era boa, hoje então estava muito ruim. Porque isso, né, Ludmila, é algo que a gente pode colaborar também para que não ocorra, até porque a gente, num período como esse, se todos puderem evitar piorar a situação, melhor será. Calor demais, uma sensação térmica muito alta, pela manhã aquele clima fechado, mas com aquela fumaça e aquela névoa seca, deixa um aspecto ruim. Isso, para quem já tem problema respiratório, piora ainda mais a situação. É muito complicado, né? Eu posso falar de cadeira isso, Daí eu sofro com asma, e a doutora Marcela bem disse aí que essa situação pode agravar ainda mais para aquelas pessoas que têm problemas do trato respiratório. Então é um sufoco danado esse período nestas condições. A população pode colaborar de várias formas, tanto nessa questão do evitar, quanto também denunciar quando perceber que alguém ateou fogo em determinado local. Essa é uma ação e uma atuação importante também de vigilância de toda a população, para que as pessoas aí também tomem consciência do que estão fazendo. É aquela história, se doer no bolso, às vezes pode aí implicar num comportamento diferente. Vamos fazer uma parada rápida, daqui a pouco aqui no News, Ludmila. A Prefeitura de Patos de Minas diz que não, mas a Secretaria de Saúde de Minas Gerais reafirma. Patos de Minas tem 2 casos confirmados da variante Delta. No boletim epidemiológico do estado, mais uma morte confirmada em Patos de Minas, 550 desde o início da pandemia. De volta com a análise da notícia aqui no NTV News, e eu continuo dividindo tela com a jornalista Ludmila Bahia para que a gente possa agora dar uma analisada nos números da Covid, Ludmila, do boletim de hoje, publicado aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Vamos colocar aí na tela então para a gente dar uma olhada. Nós temos aí o boletim epidemiológico com essas variações e esses números que foram apresentados. No local, esse aí de Minas, né? No local não tem esses 550 óbitos, né, Ludmila? Mas no de Minas tem aí essa variação, dessa discrepância aí nesses números que continuam ocorrendo, né? Daí, pois é, eu fiz esse questionamento hoje à Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas, por que continua essa divergência que a gente acompanha desde o início da pandemia em várias situações, mas agora deu um largo aí, uma diferença grande, ora 11, agora 10 óbitos a mais pelo boletim estadual, ora um pouco menos, mas eu perguntei à Vigilância Epidemiológica o que acontece, por que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais não conversa com a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas com essas divergências constantes de número. A resposta que eu ouvi foi a seguinte: é porque o Estado notificou e registrou a mais.
eu ouvi só o município. Eu ainda não questionei o Estado, o farei daqui a pouco para saber a diferença aí, as respostas, qual será a resposta do Estado, se será a mesma do município. E aí, o município disse que já notificou a Secretaria Estadual de Saúde para que corrija o boletim o quanto antes ou informe quais são esses óbitos computados para que, então, a Prefeitura de Patos de Minas possa ajustar esse boletim. Esse impasse continua há semanas, ainda sem resposta, fica aí esse jogo burocrático e essa diferença aí nessa conjuntura. Fato é que são muitas vidas interrompidas, infelizmente, que a gente lamenta e muito, viu, Adair? Pois é, não é um número pequeno, é um número grande, né? Uma diferença de 10 em relação ao boletim local para o estadual. Como a gente vai ver aí no boletim publicado hoje, que o Luiz vai colocar na tela para a gente, no local, que está ali com 540, enquanto o anterior que a gente mostrou estava com 550. Essa diferença é muito grande. Exatamente, Odair. Ainda mais quando a gente coloca a proporção para a cidade. Então, a gente tem 10 notificações a menos, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, segundo a Vigilância Epidemiológica, há um erro pelo Estado. O jornalismo da NTV, como a gente colheu essa informação agora há pouco, eu ainda não apurei com o Estado se isso procede ou qual é a resposta que o Estado dá para essa divergência, mas a gente vai fazer logo, daqui a pouco eu já mando essa pergunta, e certamente, como é de costume, a assessoria da Secretaria de Estado da Saúde responde também. Nesse boletim que a gente estava vendo aí na tela, não tem marcado a quantidade de pessoas internadas. Olha só, aparece com tracinho. Não é porque não tem nenhuma pessoa internada, tá? É porque 2 hospitais não informaram a quantidade de pacientes internados. Então, não tem como fazer essa justificativa ou trazer essa informação no boletim epidemiológico municipal. Logo, também a gente não tem aquele boletim que mostra a ocupação percentual dos leitos para pacientes com Covid-19. Pois é, por falar em discordâncias, né, em dados, ontem, Ludmila, inclusive, você trouxe aqui a informação de 2 casos confirmados de variante Delta em Patos de Minas, que foi aí checado junto ao Estado. Você fez lá, entrou no painel, né, e trouxe essa informação para a gente, questionou a Prefeitura com relação à ocorrência de óbitos ou não, e aí ficou de se dar uma resposta, mas hoje a Prefeitura simplesmente negou que esses casos tivessem ou tenham realmente ocorrido, né? Pois é, essa aí na tela é a resposta que o município deu à imprensa às 14h34, está até a hora ali marcada, nesse informe aí, dizendo o seguinte, que não há confirmação dessa variante no município. E se houver, vai tomar as medidas indicadas e vai comunicar à população do fato. Isso que a Prefeitura falou, olha, não tem caso. A NTV que deu esse caso ontem aí, saiu em primeira mão com essa informação, não sei de onde que ela tirou esse dado. Só que jamais, em momento algum, nessa emissora, que eu trabalho há 26 anos, a gente dá alguma informação sem checar, sem apurar. Até porque, quando eu falo lá na faculdade com os meus alunos de jornalismo, eu falo demais essa questão da preocupação com a apuração. Quando eu falo com todos os colaboradores da NTV, do Patos Já, da nossa FM, eu bato demais na importância da apuração, da checagem. E aí, a gente buscou, né, Odair? Então, se a Prefeitura falou que não, mas tem um painel do Estado de Minas Gerais que a gente acompanha. Eu, por exemplo, vou a esse painel aí com muita constância, apesar de as atualizações serem às terças e sextas. Ontem mesmo a gente teve uma atualização. Oficialmente o Estado fala, olha, às terças e sextas tem atualização desse painel. E aí, ontem mesmo, eu fui lá nesse painel, a gente tem ali subindo, descendo um pouquinho, Luiz,
A página ali a gente tem... Deixa eu ver o número total que está lá no cabeçalho. Não, sobe, por favor, desculpa, falei errado aqui. Ó. Vamos ao vivo mostrando essa tela para vocês, a gente acompanhando junto. Então, a gente tem ali a quantidade total de amostras genotipadas. O que é isso? Essas amostras são enviadas para laboratórios específicos, um deles é o da FUNED, o outro da UFMG, em Belo Horizonte, que vão checar qual é a variante naquela amostra recolhida. É feito, então, um teste genômico. Aí, lá nessa barra lateral aí, a gente marcou a variante Delta. Então, da Delta foram genotipadas 261 amostras em 83 municípios. Aí, nesse quadradinho ali, rosa com vermelho, que a gente olhando de frente aparece do lado direito, a gente tem todos os municípios que registraram casos com a variante Delta, no caso, foi a que a gente marcou ali na lateral esquerda, tá? Aí, quando a gente vai pesquisar por município, a gente está mostrando esse passo a passo, para as pessoas também acompanharem isso. A gente colocou lá o município de Patos de Minas, agora a gente vai fazer essa busca. Pode buscar aí, Luiz, dá para a gente um enter aí, carregando lá. Quando a gente só marca a variante Delta, tá lá a quantidade de casos, e aí a gente já vê lá aquela setinha ali, ó, aquele marcador subindo no gráfico ali, ó, tá? Variante Delta em azul, a gente tem um marcador subindo ali proporções de variante. Segundo o estado, Patos de Minas, então, tem 2 casos. Além desse painel que a gente acompanha e que foi passado pela Secretaria de Estado da Saúde ao jornalismo da MTV, é por ele, quando essas amostras caem ali, a gente já tem como positivo. E Patos de Minas mandou, de fato, 2 amostras para o Estado investigar esses casos aí. A gente ainda foi confirmar, a gente foi rechecar essa informação do painel, que pode, por exemplo, ter sido um erro, né, de digitação, alguém colocou, não sei, a gente foi rechecar. Então, eu enviei um e-mail nesta tarde, depois que a prefeitura disse, olha, não tem. Falei assim, bom, vamos rechecar essa informação, apesar de ainda constar no boletim. E aí, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Minas Gerais enviou uma resposta ao nosso jornalismo, é um e-mail assinado pela assessoria de imprensa. Vamos à outra página, Luiz, para a gente mostrar o que foi falado aí na tela inicial. Então tá lá, né, jornalismo da MTV, o cabeçalho ali. E aí, então, ela falou, olha, conforme dados atualizados até esta sexta-feira, tem no estado de Minas Gerais 261 amostras positivas para a variante Delta, ok? Então, são 261 amostras positivas. Aí, quando a gente seguindo ali, né, ela vai falar o seguinte, que foram comprovados destes 261 casos da variante Delta, 6 mortes no estado. E aí fala, olha, teve uma no estado, no município de Piraúba, 2 no município de Caratinga, 1 em Rio Novo, 1 em Claro dos Poções e 1 em Uberaba. Então, a gente tem, desses totais de caso, nós sabemos que ocorreram 6 mortes devido à Delta no estado de Minas Gerais. Eu vou pedir para o Luiz só voltar no painel anterior, naquele boletim anterior, o Luiz, volta no site, para a gente mostrar ao vivo aí, ó, 261 amostras, vamos voltar no site, por favor, Luiz. A gente vai ver aqui, sobe, por favor. Aí é Patos de Minas, né? Ele tem que voltar para a página anterior. Tira Patos de Minas aí, para a gente ver. Porque ele pesquisou Patos de Minas e a gente ele vai voltar ali para a gente pesquisar o estado. Só para a gente ver o seguinte, o estado lá nesse e-mail falou, ó, são 261 casos da variante Delta confirmados. Aí vamos mostrar na tela que lá no painel tem quantidade de amostras genotipadas, 261 em 83 municípios. Então aqui, ó,
já tem casos confirmados. Não são amostras que estão em análise. O que a gente tem que entender é isso. Então, fazendo a interpretação deste gráfico, é dessa forma. Então, Luiz, volta lá para a gente ver? Para a gente ir adiante aí no e-mail? Põe o e-mail, Luiz. A parte que fala então, não, né, Ludmila? Eu queria ver, eu queria ver de novo. O site primeiro. O site, isso. O site isso, essa tela aí que está agora. Isso, exatamente essa que eu estou pedindo. Ó. Então, lá, abrimos agora o site de novo, estamos ao vivo aqui, 20 horas e 5 minutos. Bateu lá com que a Secretaria de Estado da Saúde ratificou nesse e-mail enviado ao jornalismo da NTV. Então, são 261 amostras genotipadas em 83 municípios, ou seja, casos confirmados. Aí vamos voltar agora lá para o e-mail, Luiz, essa tela que fala dos casos no estado, de mortes, exatamente. Aí no segundo parágrafo, eu vou ler exatamente como foi escrito pela assessoria da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Em relação aos dois casos notificados em Patos de Minas, as amostras foram submetidas ao sequenciamento do genoma viral completo pela Fundação Ezequiel Dias. Considerando a metodologia de análise, trata-se, portanto, de casos confirmados, tá? Então, são casos confirmados. Então, a gente não tem com quem discutir, pois são essas pessoas que elaboram esse boletim sobre variantes. E aí, Odaí, depois que a prefeitura disse, olha, não tem caso, e aí eu rechequei com o Estado, que me confirmou textualmente, documentado, eu acionei a assessoria de comunicação para saber o que exatamente estava acontecendo e conversei também com a vigilância epidemiológica, que me disse que o Estado não notificou o município ainda sobre essa situação e que é muito cômodo a gente ver isso e notificar. Eu quero falar que essa informação é pública, qualquer pessoa tem acesso a ela. O jornalista, como a gente fica sempre monitorando, sempre sagaz na busca e em conversa junto com as assessorias, na checagem, na apuração, tem todo esse zelo, porque informação para a gente representa cuidado, representa muito. A gente lida com ela há muito tempo, então a gente tem toda a preocupação de passar essa informação correta para vocês que nos acompanham. E aí eu falei, bom, e agora? Fato é, Odaí, que a gente percebe essa falta mesmo de diálogo, né, do Estado com o município, constantes erros nos próprios boletins epidemiológicos, um diz uma outra coisa fala. A gente teve casos de variante que a gente confirmou ontem no NTV News, e até agora o município não foi notificado, então não sabe se vai ter que tomar alguma medida, se não vai. Estão aí perdidos em relação a isso aí. Mas fato é que a gente tem essas variantes, infelizmente, confirmadas em Patos de Minas, mas era uma questão de tempo até elas chegarem aqui. O que a gente sabe, tem certeza, é que os cuidados devem continuar. Informação que a própria prefeitura já poderia ter checado com o Estado para não ficar com esse desencontro de informações e, inclusive, para tomar providências para uma variante que já está presente entre nós. Até porque, Odaí, não precisa esperar, pode ir ao encontro. Não foi notificada, mas pega um telefone, aciona, manda por e-mail, pede as orientações devidas. Então não precisa ficar esperando. É uma questão também de buscar. Muito bem, Ludmila, parabéns pelo trabalho jornalístico aí de checagem, como sempre. Muito bem feito, viu? A gente encerra aqui a nossa análise da notícia, mas amanhã a gente está de volta. Amanhã o NTV News volta a partir das 19 horas com mais informações. Como a gente já passou da hora, são lá nessa primeira edição 20 horas e 9 minutos, então a gente tem que encerrar. A gente ficou devendo aí passar essa questão da constante interrupção no fornecimento de energia em Patos de Minas, se o consumidor tiver prejuízo, o que deve fazer e pode buscar sim o ressarcimento, mas amanhã a gente promete que
mostramos tudo aqui em nova edição do NTV News. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Beijo, cuidem-se, saúde. Obrigado, Ludmila. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado, então, por você estar nos acompanhando. Lembrando que amanhã a gente tem encontro aqui às 19 horas. Boa noite e até amanhã.